Em 21 de abril é feriado no Brasil por causa do Dia de Tiradentes, que se consagrou na história por sua participação ativa na Inconfidência Mineira e por ter sido o único dos envolvidos no movimento a receber a pena de morte pela coroa portuguesa. A bravura de Joaquim José da Silva Xavier rendeu a ele o título de patrono das polícias militares do Brasil. A gente sabe da importância dele que ele teve para a história do país. Então as polícias militares, de modo geral, ele acabou aderindo, adotando o Tiradentes como patrono. Quem já veio ao quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Amapá já deve ter percebido logo na entrada do saguão um busto em bronze que você imagina ser uma homenagem ao patrono da Polícia Militar. Mas, na verdade, é uma homenagem a Plácido de Castro, que foi líder da Revolução Acreana. E o que ele tem a ver com o Amapá? Pois é, com a palavra, a história. Plácido de Castro ele era gaúcho, mas veio para a Amazônia na época, no ápice da exploração da borracha. Era uma época também, começo do século XX, em que alguns territórios brasileiros, entre eles o Amapá, o território de Palmas e o Acre, estavam em litígio internacional. O Brasil disputava Palmas com a Inglaterra, o Amapá com a França e o Acre com a Bolívia. E ali existem personalidades importantes, personalidades históricas do Brasil, como Plácido de Castro, um estrangeiro, Galvez, e um conjunto de seringueiros miseráveis que viviam ali naquela região de fronteira, constantemente cheia de conflitos, em que se lutava ali. Havia um litígio, um conflito entre o Brasil e a Bolívia, e o Plácido de Castro ele é considerado um herói por ter não somente lutado, mas comandado tropas formadas por brasileiros, muitas dessas tropas formadas por seringueiros humildes, e consta que ele lutou em defesa dos direitos do Brasil. A história de Plácido no Amapá é como se fosse uma lenda urbana. Uma das teorias seria de que houve uma confusão na hora do envio dessas obras e que o busto de Cabralzinho estaria no Acre. No entanto, a Polícia Militar do Acre esclareceu que não há busto de Cabralzinho no quartel do Comando-Geral de lá. Há um outro busto de Plácido, feito por um artista acreano, e um busto de Tiradentes, assim como no Amapá. E assim como o Cabralzinho, ele está no contexto em que o Brasil estava delimitando, consolidando as suas fronteiras. As questões fronteiriças, elas vinham de muito tempo. A do Amapá já vinha há cerca de 200 anos, na época mais de 200 anos. Enquanto não se descobre o motivo exato do busto de Plácido parar no Amapá, e mais que isso, o acreano dar nome ao quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Amapá, sem que tenha aparentemente significância histórica para o Estado, as especulações continuam. Resposta deve surgir com pesquisas de historiadores. Até lá, vamos aguardando e tentando encaixar Plácido de Castro na nossa história tucuju. A relação possível, razoável, mas não plausível, é como herói republicano. Mas se tem um herói republicano da época da definição das fronteiras, da consolidação da República no Acre, e nós temos um correspondente aqui no Amapá, que é o Cabralzinho, é como herói republicano. Mas se tem um herói republicano da época da definição das fronteiras, da consolidação da República no Acre, e nós temos um correspondente aqui no Amapá, que é o Cabralzinho, e, no entanto, o nosso batalhão poderia se chamar Quartel Francisco Xavier da Veiga Cabral. Nós temos referências a Veiga Cabral no meio militar aqui no Amapá. Fica muito difícil entender, confesso que como historiador eu fico assim tentado a conhecer mais e de estabelecer alguma relação. Bandeira do Acre. Bandeira da Guiana Francesa. Plácido de Castro. Militar. Que de maneira aguerrida contribuiu em favor do Brasil para que, por fim, esta bandeira se estabelecesse. Veiga Cabral. Militar. Que de maneira aguerrida contribuiu em favor do Brasil para que, por fim, esta bandeira não se estabelecesse. Bandeira do Acre. Que foi estabelecida no Brasil graças ao militar Plácido de Castro.
também com a ajuda do diplomata Barão do Rio Branco. Bandeira da Guiana Francesa, que não foi estabelecida no Brasil graças ao militar Veiga Cabral. Também com a ajuda do diplomata Barão do Rio Branco. Portanto, Veiga Cabral está para o Amapá, como Plácido de Castro está para o Acre. E o Barão do Rio Branco se estabelece como testemunha deste paralelismo profético. Portanto, Veiga Cabral está para o Amapá, como Plácido de Castro está para o Acre. E o Barão do Rio Branco se estabelece como testemunha deste paralelismo profético. Paralelismo profético este, em que a semelhança da bandeira do Acre, com a da Guiana Francesa, colabora como testificação. Paralelismo profético este, em que a semelhança da bandeira do Acre, com a da Guiana Francesa, colabora como testificação. Por fim, este paralelismo que só agora, nos fins dos tempos, foi revelado, nos serve como mais um sinal profético que o Amapá foi escolhido para anunciar e testificar a volta de Jesus. Por fim, este paralelismo que só agora, nos fins dos tempos, foi revelado, nos serve como mais um sinal profético que o Amapá foi escolhido para anunciar e testificar a volta de Jesus. Enquanto não se descobre o motivo exato do busto de Plácido parar no Amapá, e mais que isso, o acreano dar nome ao quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Amapá, sem que tenha aparentemente significância histórica para o Estado, as especulações continuam. Resposta deve surgir com pesquisas de historiadores. Até lá, vamos aguardando e tentando encaixar Plácido de Castro na nossa história tucuju. A relação possível, razoável, mas não plausível, é como herói republicano. Mas se tem um herói republicano da época da definição das fronteiras da consolidação da República no Acre, e nós temos um correspondente aqui no Amapá, que é o Cabralzinho, fica muito difícil entender. Confesso que, como historiador, eu fico assim tentado a conhecer mais e de estabelecer alguma relação. Temos dito que o avivamento do Brasil começa por Macapá, Amapá. Estão dizendo que a Amazônia está sendo incendiada, mas eles estão esquecendo que é por aqui que estão correndo os incendiários.